Já é tradição aqui no canal e na loja Carol Villalta uma super promoção e aulas muito especiais para vocês nessa semana de julho, que é a semana do meu aniversário. Hoje a gente vai fazer uma nécessaire super espaçosa, com vários detalhes e várias dicas para você se atentar e melhorar ainda mais as suas costuras. Toda a lista de materiais está aqui embaixo do vídeo, na descrição. Ela é uma peça que não tem molde, são apenas medidas. E se você quiser pegar uma apostila com todos os detalhes dessa aula e da aula da bolsa, que vai acontecer no dia 15 de julho, você pode entrar no grupo VIP, que está aqui embaixo, o link na descrição do vídeo. É só clicar e entrar, é um grupo do WhatsApp, onde eu envio os conteúdos mais importantes e os lembretes das aulas gratuitas que acontecem nessa semana. Além das aulas, a gente tem muitas promoções no site que vale a pena conferir. São centenas de produtos com até 60% de desconto e nessa data, todas as nossas estampas exclusivas também entram em promoção. Tem uma promoção muito bacana no site, onde levando 3 unidades de tecido digital exclusivo, sarja ou tricoline, você paga apenas 2. Só acontece nessa época do ano e é praticamente uma Black Friday fora de época. Então vale muito a pena você conferir. O link do site está aqui embaixo. Essa é a nécessaire que a gente vai fazer hoje. Vou mostrar por dentro para vocês, que ela tem um detalhe muito bacana, que é um acabamento aqui, ó, feito todinho com viés. Só que é um viés de tecido, a gente vai cortar as tirinhas e fazer, e eu vou te mostrar que não tem segredo nenhum, é muito fácil. Antes de passar a lista de materiais, eu quero reforçar o convite para você estar aqui comigo no dia 15 de julho, na aula da bolsa, que eu vou te mostrar agora. No dia 15 a gente vai fazer juntas essa bolsa aqui, que é um modelo bem casual, com alça curta, alça longa regulável, zíper e uma estrutura bem legal que deixa ela molinha e resistente ao mesmo tempo. Vocês vão adorar essa aula aqui. Já anota aí na sua agenda que é no dia 15. E agora eu vou passar para vocês a lista completa de materiais com tudo que a gente vai usar para fazer essa nécessaire aqui na aula de hoje. Bora costurar? Para fazer a nécessaire mel, a gente vai precisar de tecido digital. Eu estou usando aqui um tricoline, a estampa Paradiso. E a gente vai cortar a parte de fora em 2. Então a gente tem aqui 2 partes do tecido digital, medindo 20 centímetros e meio por 40 cada uma. É muito importante ter atenção nessa parte por conta do desenho da estampa. A gente não quer que em nenhum dos lados da nécessaire essa estampa fique de ponta cabeça. E é justamente por isso que esse tecido está cortado em 2. Já já vocês vão entender melhor, a gente vai fazer uma emenda na parte de baixo, para que olhando a peça de cima e de lado, nenhuma parte da estampa fique de ponta cabeça. Se você for usar uma estampa para fazer que não tenha sentido, que não tenha como ficar de ponta cabeça, aí você pode cortar um único quadrado de 40 por 40, que vai dar tudo certo. Mas se a estampa tiver sentido, corta sim, faz uma emenda no fundo, que o seu resultado vai ser muito melhor. São aqueles pequenos detalhes que fazem muita diferença. Além do tecido estampado, a gente vai usar também uma camada de entretela. Essa aqui é uma entretela de fibra com cola e ela é termoativada. Então, quando a gente coloca o tecido aqui em cima e passa com o ferro, ela vai colar. E essa entretela ela ajuda a melhorar a estrutura da manta acrílica R2, que a gente também vai usar 40 por 40 centímetros. Então, de estrutura é tudo 40 por 40. Manta acrílica R2 nessa medida e a entretela também nessa medida. Além disso, a gente também vai precisar de tecido para o forro. Aqui eu tenho um tricoline preto de bolinhas brancas, medindo 40 por 40. Ele a gente não precisa emendar o fundo, porque ele é uma estampa que não tem sentido, né? Então, 40 por 40 já vai dar certo. Tenho aqui 15 centímetros de alça de poliéster com 3 centímetros de largura. Essa alça aqui, pessoal, ela tem a trama super fechada, então ela é uma alça muito bacana para bolsa, para fazer detalhe necessário e para qualquer outro tipo de peça, mochila, por exemplo, que usa alça, porque ela é uma alça bem resistente, bem durável. E aqui na loja Carol Villalta a gente tem várias opções de cores que vão combinar super bem com o seu projeto. Tenho aqui também 40 centímetros de zíper de nylon, número 5, e um cursor. A gente vai usar esse cursor escrito feito à mão, que eu acho que combina bastante
com a proposta da estampa da parte de fora. E aqui eu tenho algumas tirinhas de tecido, que alguns chamam de viés, outros chamam de debrum. Na verdade, o nome correto é debrum, porque ele está cortado no fio reto do tecido. E eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer o acabamento interno dessa necessaire usando essas tirinhas de tecido. E a gente vai usar essas tirinhas de tecido também para fazer um detalhe no zíper que dá um destaque maior para o zíper e faz ele aparecer mais. Já que a gente está usando um cursor bonito, nada melhor do que chamar atenção para ele, né? Aqui eu tenho, então, duas tiras medindo 40 centímetros por 4 de largura cada uma e tem uma tira maior de 80 centímetros por 6 de largura. A de 4 centímetros vai ser o detalhe do zíper e a de 6 centímetros é para o acabamento interno da peça. A primeira etapa dessa necessaire é fazer a emenda das duas partes de tecido, como eu estava comentando, para que a estampa fique no sentido correto. Então você vai colocar aí na sua mesa o tecido na posição certa, então aqui no caso as minhas florzinhas estão aqui para cima. Vou pegar a outra metade de tecido e vou colocar na mesma posição aqui, um sobre o outro. E a nossa emenda, a costura que a gente vai fazer agora, ela vai ser feita na parte de baixo das estampas, ou seja, no pé das florzinhas, tá? Ela não precisa ser uma costura com uma margem muito larga. E a gente pode usar aqui, no caso das máquinas eletrônicas, a posição 6.0 da agulha, que vai ficar bom, tá certo? Então, ó, alinha bem as duas, tá uma em cima da outra aqui, direito com direito, e a gente vai fazer essa costura na parte de baixo da estampa. Faz retrocesso no começo e no final da costura para ela ficar bem resistente. Assim que você terminar de costurar, a gente vai abrir aqui e vai colocar a margem dessa costura, uma para cada lado, aberta desse jeito. Você pode fazer isso usando o ferro de passar. Com o ferro de passar, então, eu vou abrir bem essa costura aqui com as margens, né, a sobrinha da costura, uma para cada lado, e isso serve para que não fique nenhum volume na emenda. Então, ela vai ficar uma emenda super discreta na parte de baixo da necessaire. Aproveitando que a gente já está trabalhando aqui com o ferro de passar, eu já vou pegar a entretela, que é uma parte da estrutura, para a gente fazer a fixação com o calor do ferro, tá? Essa entretela, pessoal, não pode passar o ferro direto nela porque ela derrete, ela não aguenta a temperatura do ferro direto nela. Então, a gente vai colocar o tecido aqui por cima. Vocês vão perceber que ela tem um lado que tem cola, quando você olha na luz, ele brilha um pouquinho. Então, vocês vão olhar aí em casa direitinho qual é o lado colante. Esse é o lado que vai encostar no avesso do tecido. E aí, posicionou certinho aqui, você vem com o ferro quente para ela ir fazendo a aderência. Então, vai passando de forma contínua, não para muito tempo com o ferro no mesmo lugar, para você ir distribuindo esse calor aqui com uma leve pressão, até que você perceba que a entretela grudou completamente no seu tecido. Depois de passar ferro, a entretela vai grudar no tecido e vai ficar assim. Eles vão virar praticamente um material só, bem aderidos. Agora a gente vai unir o tecido com a entretela com a manta acrílica R2. Para isso, eu vou usar a cola spray temporária. Vocês sabem que eu gosto bastante dessa daqui porque ela tem um cheirinho suave e ela cola super bem. Então eu vou espalhar uma camada fina e uniforme na manta acrílica e aí eu venho com o meu tecido já com a entretela aqui por cima, unindo todas essas camadas. Passa bem a mão para esticar e para melhorar a aderência da cola. Se a gente fizer uma pressãozinha aqui, ela cola melhor e fica bem esticadinha. E agora a gente vai fazer os riscos do matelassé nessa peça aqui. Eu vou mostrar para vocês um jeito de fazer um risco na diagonal que fica bem bonito. Para fazer o matelassé, a gente vai usar uma régua. Eu recomendo essas réguas grandes e aqui na loja Carol Vilauta tem várias opções.
Essa daqui tem 15 por 50 centímetros, mas tem maiores com 15 por 60, tem algumas menores também, mas as mais longas para riscar matelacê são as melhores. Coloquei um papel aqui na parte de baixo para vocês conseguirem ver melhor as marcações de ângulo dessa régua. A gente vai usar esses aqui, que são os ângulos de 60 graus. A gente começa apoiando esse ângulo de 60 aqui na lateral da nossa peça e eu vou marcar de 4 em 4 centímetros. Então, eu estou começando com 4 centímetros aqui, o ângulo de 60 alinhado com essa borda aqui do meu material. E aí eu vou fazer o primeiro risco aqui. Daqui em diante, a gente não precisa mais se preocupar com o ângulo. A gente vai só seguindo de 4 em 4 centímetros em diante aqui para frente até o final da peça. E aí depois a gente volta riscando usando o mesmo ângulo de 60 e formando os losangos. Isso aqui é legal para você variar um pouquinho o jeito como você faz o seu matelacê e sair um pouco daquele tradicional quadradinho, tá? Se você variar os ângulos, você pode usar o de 30, o de 60, você pode ter diferentes angulações aqui e formar losangos diferentes, que fica bem legal. Você também pode aumentar ou diminuir o espaço entre os traços, que te ajuda também a variar um pouquinho nas peças e não ficar fazendo sempre tudo igual. É legal experimentar diferentes formas de riscar o seu matelacê. Fiz todos os riscos, então, em um sentido, virei a minha peça e agora eu apoiei aqui o ângulo de 30 graus e eu vou voltar riscando de 4 em 4 centímetros, fazendo, então, os losangos. Agora a gente vai para a máquina, então, e vai costurar em cima de todos os risquinhos para fixar todas as 3 camadas e deixar essa peça bem firme. Na sequência, é só passar com o ferro que as marcações de giz apagam todas. Eu já deixei uma peça adiantada aqui e ela já com o matelacê costurado vai ficar assim. Ela fica bem firminha e pelo avesso vocês vão enxergar os losangos aqui de linha. Agora a gente vai pegar as 2 tirinhas que medem 4 por 40 centímetros, que são aquele detalhe do zíper, e a gente vai passar elas, vincar bem no ferro, com elas dobradinhas assim ao meio. Isso aqui vai ajudar a deixar essa tirinha mais vincada, né, mais comportada na hora da costura. Então a gente passa aqui para ela ficar bem fixadinha nessa posição, que é a posição final dela na peça. Ela vai ficar dobrada assim, só que costurada junto com o zíper. Peguei o nosso tecido externo, que já está estruturado, já está com o matelacê pronto, que estava reservado, e eu vou pegar a tirinha que a gente acabou de passar e dobrar ao meio, e vou posicionar aqui, bem na beiradinha. Atenção, porque esse tecido ele tá quadrado, né? Tá com 40 por 40. Você precisa posicionar essa tirinha aqui na parte de cima das flores. Então, ó, a minha estampa tá aqui, nesse sentido, e aí eu tô colocando a tira aqui.
Se você já for mais experiente e quiser, você já pode colocar também uma parte do zíper, uma metadinha do zíper aqui e costurar tudo junto. Mas como as aulas aqui são focadas também para quem está aprendendo a costurar agora, eu vou costurar uma camada de cada vez para vocês verem como fica, tá? Então a primeira coisa que eu vou costurar é essa tirinha aqui. Coloquei a minha agulha na posição 4.0 e aí eu começo a costurar com uma linha discreta, de cor discreta, combinando ali com a tirinha. Faço retrocesso no começo e vou costurando com bastante atenção para isso aqui ficar bem retinho, tá? É importante que você tenha um capricho a mais nessa etapa, porque como a tirinha é de uma cor que aparece bastante, se ela ficar torta, isso também vai aparecer bastante e você vai ficar incomodado depois da peça pronta. Então capricha bastante nessa etapa para a sua necessaire ficar bem bonita. Do lado oposto, a gente vai costurar a outra tirinha, então já vou posicionar ela aqui. Note que com a emenda aqui do meio, essa estampa também tá para cá. Então a gente vai posicionar aqui e vai costurar do mesmo jeitinho, com bastante capricho. Agora eu vou remover o cursor do zíper, vou separar as duas metades e aí a gente vai posicionar o zíper com o lado avesso para cima, bem alinhado aqui com a tira de tecido que a gente acabou de costurar. Vai passar uma costura usando o calcador de zíper, que facilita bastante o processo. Então eu troquei o calcador da máquina pelo de zíper e aí eu posicionei aqui a minha agulha, minha máquina é eletrônica, então ela está no 5.0, tá? Um pouquinho mais para a direita do que o normal. Então começo com retrocesso. Cuidado que às vezes o comecinho do zíper pode enroscar ali no calcador. E aí eu vou mantendo o zíper sempre esticado com essa mão, ó. Tá sempre bem esticado aqui. E vou costurando para ele ficar bem retinho. Aqui do outro lado, eu posicionei o zíper do mesmo jeito, é a outra metade, e aí a gente vai costurando aqui. E eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês estão achando da aula, se vocês estão gostando, se está bem explicado, bem detalhado, e se você é iniciante, intermediária ou já é uma aluna avançada de costura criativa. Comenta aqui que eu quero saber de vocês. Agora, a gente vai colocar o forro aqui em cima. O forro, ele entra aqui encostando direito com direito, os dois tecidos, e a gente vai alinhar ele muito bem com o zíper. E agora a gente vai passar de novo uma costura que pegue o zíper e todas as camadas aqui de baixo, mas agora fixando aqui junto o forro. Essa costura a gente vai fazer aqui e no outro lado do zíper também. Essa última costura eu estou fazendo com a minha agulha na posição 4.0. Virei a peça, vou costurar aqui o outro lado.
forro costurado nas duas partes de zíper, a peça fica assim, e agora, pelas laterais que estão abertas, a gente vai virar essa peça. Vou colocar o forro aqui bem para trás, abrindo bem aqui essa costura do zíper. E na sequência, a gente vai fazer uma costura aqui, fixando a tirinha de tecido no lugar. Então, vai ficar o zíper para cima, o forro completamente para trás e essa tirinha bem esticada aqui para baixo. Para essa costura, eu vou voltar o calcador comum aqui na máquina. A gente estava usando o calcador de zíper até agora, mas para rebater, o calcador comum, por ser mais largo, ele traz mais estabilidade e aí a gente consegue costurar melhor nessa etapa aqui. Na minha opinião, essa costura fica mais bonita quando ela é feita bem na beiradinha do detalhe de tecido. Então, eu coloquei a minha agulha no 00, que é a posição mais à esquerda possível, e aqui eu não estou alinhando o calcador por esse lado aqui. Eu estou enxergando essa beiradinha do tecido aqui no vão do calcador para ter certeza que a costura está bem na beiradinha. Vai ajeitando sempre o forro aqui para trás com as mãos. Se quiser, dá uma passadinha com ferro, porque a manta acrílica pode ajudar a segurar o forro ali na parte de trás enquanto você costura. Tô repetindo aqui do outro lado a costura no detalhe do zíper, então, e eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já tinha feito esse tipo de detalhe aqui. Quero que você me conte aqui embaixo nos comentários se você já tinha feito esse tipo de detalhe aqui no seu zíper. Ele fica muito bonito, como eu falei no começo da aula, ele chama bastante atenção para o zíper e é um detalhe que custa muito pouco e enriquece muito a aparência final da sua peça. Na loja Carol Vilalta, além de muitas estampas exclusivas, lindas e 3D, como essa daqui, você também encontra várias opções de tecido liso para fazer os seus detalhes, tecido de poá se você preferir e também mais de 30 cores de zíper. Resumindo, na loja Carol Vilalta tem tudo para sua costura criativa e tá tudo em promoção nessa semana, então aproveita! Agora é a hora da gente voltar o cursor para o zíper. Então, para isso, eu vou dobrar a nossa peça aqui com o lado avesso para fora. Vou juntar aqui as duas pontinhas do zíper para a gente passar aqui o cursor de volta. Aqui a gente vai precisar passar o cursor duas vezes, então a gente vai passar uma primeira vez, vai correr com ele até o final, fechando todo o zíper, e depois a gente vai colocar ele de novo para ficar com as duas pontas do zíper fechadas, tá? Vocês devem estar pensando, poxa, Carol, mas passar uma vez já é difícil, você quer que eu passe duas? Pois é, gente, às vezes o zíper enrosca comigo também, mas o bom de passar duas é que a gente já pratica um pouquinho, né? Então pronto, vai deixar o cursor aqui no meio da peça e com o cursor aqui a gente vai fazer algumas marcações agora, esticando bem a peça com o zíper bem aqui no meio, na parte de cima, e a gente vai fazer um pique aqui para marcar o meio na parte de baixo, já que o meio na parte de cima é o próprio zíper. Então, ó, segura o zíper aqui assim, puxa bem essa parte aqui, estica bem ela para marcar esse meio.
com o meio marcado. Agora a gente vai abrir aqui no outro sentido e vai alinhar o centro do zíper com o triângulo que a gente cortou, a marcaçãozinha que a gente fez aqui, tá? Estica bem aqui e vai para a máquina, passa uma costura com um pé de máquina, fechando aqui. A gente vai repetir a mesma coisa dos dois lados. Agora eu tô costurando aqui o outro lado. E a gente vai fazer agora uma marcação importante. Essa é a marcação das caixinhas de leite, que é como a gente chama essa costura e esse corte que dá profundidade nas peças. Aqui eu tô usando uma régua que é muito prática, excelente para fazer marcação desses cantinhos, porque ela é pequena e ela é muito prática por conta da própria marcação. Aqui a gente vai cortar um quadradinho de 5 por 5 na lateral de cada quina aqui da nossa nécessaire. Então com essa régua fica bem fácil de marcar, porque ela já tem aqui os 5 centímetros. Mas uma coisa importante, a linha dos 5 tem que ficar em cima da costura, tá? Se você colocar ela aqui em cima da sobra da costura, vai ficar torto e não vai dar certo, porque na verdade você vai ter 4 por 5. Para ficar com 5 por 5 certinho, a linha da régua vai ficar em cima do traço aqui do 5, tá? Então, riscou aqui 5 por 5, vai repetir o mesmo traço em todas as quinas, bem certinho, bem caprichado para a sua nécessaire ficar bonita. E essa régua aqui, pessoal, vocês também encontram junto com os outros materiais que a gente usou aqui na loja Carol Vilauta. Depois que acabar a aula, vocês vão lá para o site, aproveitem as promoções do meu aniversário, tem muita promoção imperdível, tecidos exclusivos estão na promoção do Leve 3 e Pague 2, muitas ferramentas e materiais legais para você e para o seu ateliê. Agora, com uma boa tesoura, a gente vai cortar aqui o quadradinho de 5 por 5. Essa aqui é a tesoura profissional número 10, que vocês também encontram lá no site. Agora eu peguei a tira de tecido que tem 6 centímetros de largura, vou cortar aqui a auréola dela e vou cortar um pedacinho na largura dessa ponta aqui da nécessaire. Já vou cortar 2 vezes porque a gente vai fazer nas 2 pontas. Vou posicionar esse tecido de acabamento aqui e vou passar uma nova costura com um pé de máquina. Dobro aqui para o outro lado esse tecido, faço uma dobra maior aqui e viro. Assim. Mais uma costura. Aqui do outro lado, repito o processo.
Antes eu vou cortar esse excesso de tecido de zíper pra gente conseguir virar. Agora, a gente vai abrir esse corte aqui, desse jeitinho, e vai fechar com uma costura de pé de máquina de cada lado. Em um dos lados, você vai encaixar a alça. Aí você precisa ver aqui, para que lado está o seu cursor, para decidir para que lado você prefere que a alça fique. É legal dar uma queimadinha com o isqueiro aqui nas pontas, para que ela não desfie. Eu prefiro que a alça fique do lado para onde o cursor está apontando. Então, eu vou passar ela aqui por dentro. E ela vai ficar aqui, ó, bem centralizada com essa costura. Então, a gente vai puxar aqui a caixinha de leite, vai ajeitar para costurar e a alça já vai estar posicionada aqui. Uma coisa que você pode usar para facilitar são os clipes de costura. Aqui eu já aprendi com os clipes, agora a gente vai colocar a ponta da alça bem centralizada aqui do outro lado, fechar e prender também. Então aqui. Os clipes facilitam bastante e não tem o risco de ficar espetando o dedo com alfinete, né? Eu nem uso alfinete porque eu realmente me machuco o tempo todo. Então aqui tá o lado onde a alça tá presa e aqui tá o lado onde não vai ter alça nenhuma. E aí a gente só junta aqui e vai para a máquina costurar. Uma coisa que é importante vocês terem atenção aí em casa na hora de fazer é de dobrar esse acabamento de viés que já tá feito sempre para baixo, tá? Não deixa um para cima e um para baixo ou tudo para cima, que não fica muito bom. O ideal é sempre tudo para baixo. Agora, aqui da tira de 6 centímetros, a gente vai cortar 4 pedaços com mais ou menos 16 de comprimento, que a gente vai usar para esses acabamentos aqui. Cada pedacinho desse, a gente vai dobrar as pontas para dentro, até ele ficar com a largura aqui da quina, assim. E aí a gente vai costurar com essa parte aqui já dobrada, desse jeitinho mesmo.
Assim que você fizer essa primeira costura, você pode virar, dobrar a ponta e já dobrar mais uma vez para fazer o acabamento. Igual a gente fez aqui no meio, só que agora com o acabamento de dobra nas pontas desse tecido. Agora que a peça já está tomando forma, os acabamentos estão dando tudo certo, vocês estão percebendo que essa parte interna é super tranquila de fazer, a costureira já vai ficando como? Vai ficando mais feliz, mais animada, né? Já está aqui na praticamente última parte, que são os acabamentos internos, e aí a gente já vai desvirar a peça juntas para ver como é que ficou. Então, costurei a mesma coisa aqui, vira, dobra e costura de novo. Já vai colocando essas linhazinhas aqui da ponta para dentro ou cortando, tá? Uma dica importante, dobre para ficar com o mínimo necessário de tecido. Não deixe tecido demais aqui para não ficar um acabamento super fofo, demonstrando que está sobrando tecido, tá? Então deixe só o necessário quando você for fazer a dobra, antes de fazer a última costura aqui. Chegou então a hora mais aguardada da aula, onde a gente vai desvirar a nécessaire e ver como é que ela ficou pelo lado direito. Pelo avesso ela ficou uma gracinha, o acabamento fica muito bom, vocês viram que é simples de fazer. Às vezes a gente evita trabalhar com acabamento tipo viés na parte de dentro, que deixa o forro preso e tem várias vantagens, porque a gente acha que é difícil. Mas eu mostrei para vocês aqui hoje que não é, na verdade é bem simples e com umas tirinhas de tecido a gente já consegue fazer esse acabamento. Agora eu estou desvirando a peça aqui. Desvira com bastante capricho as quinas e as pontinhas da caixinha de leite para sua peça ficar com o formato correto, um formato bonito. Aqui, quando a gente desvira, como ela tem uma estrutura bem firme, que é a entretela mais a manta, ela já fica bem durinha, mas ela amassa um pouquinho na hora de desvirar. Então é importante você dar ainda uma passadinha com o ferro para modelar melhor a peça, deixar ela num formatinho mais certinho, sabe? Aqui, ó, a gente pode fazer uma linha que liga as pontas da caixinha de leite uma até a outra e passar aqui com o ferro para ficar bem vincado, aí ela vai ficar mais quadradinha. A gente pode repetir isso dos dois lados, pode fazer aqui de linha a linha, embaixo também, isso vai deixar a sua peça mais quadradinha e mais modelada mesmo com o ferro de passar. O detalhe do zíper, ele fica muito bonito, ele chama mais a atenção aqui para o zíper, tá vendo? Porque ele faz uma divisão entre a estampa e a cor do zíper. Se você escolher uma cor que dá um contraste assim, ó, você consegue chamar muito mais atenção para o zíper. Outra coisa que eu acho legal é você combinar a cor da alça aqui, que é para trazer mais praticidade para a peça, né? Mas combinar a cor da alça com a cor do zíper, que fica bem legal eles coordenados, e aí faz uma quebra de padrão nas cores com esse detalhe aqui em uma cor mais chamativa. Essa aqui é a peça pronta, espero que vocês tenham gostado muito da aula. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês aqui, eu estava presente nos comentários, interagindo, tirando as dúvidas. E é sempre muito legal receber todas vocês aqui, especialmente nesse evento que eu faço todo ano do meu aniversário. Quero agradecer também todos os parabéns, as felicitações que eu recebi no dia 9, que é o dia do meu aniversário mesmo. E convidar vocês para assistirem a próxima aula, que é no dia 15.
No dia 15 a gente vai fazer juntos uma bolsa. É uma bolsa bem legal, com uma estrutura diferente. Ela tem uma pegada mais casual. Tem duas alças, tem essa alça mais curtinha, tem uma alça longa, regulável, que você pode usar no ombro ou pode usar na transversal, que ela fica super confortável. É uma bolsa com fechamento em zíper e ela tem vários detalhes e várias dicas bacanas para vocês aprenderem. Então essa aula aqui é no dia 15 aqui no YouTube. Lembrando que a gente tem kit das duas peças no site. Então, se você quiser adquirir os materiais iguais aos que eu estou usando aqui na aula, mesmo tecido, tudo já na medida para vocês, fiquem à vontade para visitar o site da loja Carol Vilauta. Eu estou deixando aqui embaixo para vocês, carolvilauta.com.br. E além dos kits, é claro, a gente tem muitas promoções por conta do meu aniversário, que já é uma tradição aqui na loja. Então, são centenas de itens com descontos de até 60%. Todas as nossas estampas exclusivas estão com descontos também, estão numa promoção super legal, onde você leva 3 e paga só 2, a terceira é brinde, e o brinde já vai direto no seu carrinho. Tem brinde, enfim, tem muita promoção e muita coisa boa para vocês aproveitarem. Então, aproveita que já acabou a aula, corre lá para o site, faz as suas compras, e eu espero você com uma nova aula aqui no dia 15, que é a aula da bolsa. Não esquece e participa também do grupo VIP. O link para você entrar está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e participar, que aí você recebe um lembrete e o link da aula do dia 15 para não perder de jeito nenhum. Pessoal, obrigada, até mais e boas costuras aí para vocês!